Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a gente vive uma crise de desemprego hoje. Segundo os dados oficiais, o Brasil já chega a 14 milhões de pessoas sem emprego, sem postos de trabalho no Brasil. E no mês passado nós completamos 3 anos da reforma trabalhista. A gente sempre coloca a reforma entre aspas, porque reforma é sempre para melhorar alguma coisa e parece que não foi o caso, né, Fausto? Qual balanço é possível fazer a partir dos impactos que essa reforma teve na vida do trabalhador? Bem, a primeira coisa, acho que você já tocou no ponto. Quando foi proposto a reforma trabalhista, a principal discussão que se fazia na época, a principal justificativa para a reforma era gerar empregos. Então, o governo Temer dizia que uma reforma trabalhista geraria em torno de 6 milhões de empregos. E de lá para cá, o que a gente está vendo, na verdade, é um aumento da taxa de desemprego. Nós já estamos com mais de 14 milhões de desempregados. É bom lembrar que é óbvio que tem o impacto da pandemia, mas antes mesmo da pandemia a gente já tinha mais de 12 milhões de desempregados. Ao mesmo tempo, os empregos que foram gerados ampliou drasticamente a questão da informalidade, que em meio à pandemia a gente viu o que isso significa. De outro lado, a gente viu também que a insegurança jurídica também nas relações de trabalho se ampliaram. E de alguma forma é muito difícil você dizer até que ponto você vê algum benefício, como foi colocado anteriormente por essa reforma. Na realidade, a reforma mexeu em mais de 100 artigos da CLT, criou novas formas de contratação, flexibilizou um conjunto bastante importante de direitos. Na prática, o que a gente viu aí foi perda de um lado, perda de direitos, de outro lado, um aumento da taxa de desemprego, um aumento da informalização, um aumento dos trabalhos precários e, de alguma forma, a promessa dita, então, não se concretiza. Do ponto de vista das empresas, mesmo as empresas, na sua grande maioria, caminharam para um movimento um tanto quanto conservador, até por conta do risco jurídico. Muitas coisas ainda estão em questão, e o que é de fato que a gente viu sendo implementado com uma grande maioria das empresas foi, de um lado, alguns itens de negociação individual, como férias, parcelamento de férias em 3 vezes, alguns acordos coletivos, alguns acordos individuais aí para rescisão do contrato, né, a famosa rescisão como um acordo, e de alguma forma, efetivamente, a terceirização. A terceirização entra em diversas áreas, com a reforma trabalhista o que a gente viu foi a abertura para terceirização indistinta, ou seja, agora as empresas podem terceirizar inclusive as atividades fins, e aí a gente começa a olhar o que isso significa. Ao mesmo tempo, é sempre bom lembrar que casos, por exemplo, como o do Carrefour recentemente, mostram um pouco o dilema aí da terceirização, em que a própria empresa agora anuncia que está desterceirizando, inclusive, essa área de vigilância e etc. Bem, essas são questões para ser colocada, ou seja, de que uma reforma, como a gente gosta de dizer, deveria vir para melhorar o ambiente, para melhorar as condições, para ampliar a proteção, e não o inverso do que a gente viu aí com a reforma trabalhista. Na prática, mais desemprego, mais informalidade e menos proteção para o conjunto dos trabalhadores. E você lembrou, né, Fausto, que existia essa promessa não só de se manter os empregos que existiam, mas também de gerar mais 6 milhões de empregos. Pelo menos foi isso que disse mais de uma vez o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E, obviamente, a reforma não teve os resultados esperados, principalmente em termos de geração de emprego, mas o discurso continuou. Tanto que o atual presidente da República foi eleito em 2018 ainda dizendo ou as pessoas vão ter que escolher entre direitos e emprego. E, na verdade, o que boa parcela dos trabalhadores tem hoje é nem uma coisa nem outra. Não tem nem os direitos e nem o emprego. É preciso fazer uma discussão a respeito dos impactos dessa reforma, né? Já que a época que ela foi aprovada, Fausto, não houve discussão nenhuma com a sociedade. Bem, é bom lembrar então como é que a reforma passou. A reforma eram basicamente 10 itens ali que estavam em discussão numa MP, em meio ao relator ali, vamos lembrar que é o Rogério Marinho, atual ministro do governo Bolsonaro,
ele simplesmente compila todo o conjunto de propostas que estava rodando dentro do Congresso Nacional relativo à flexibilização, de certo modo aceita boa parte das propostas que vinham então da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Além disso, você ainda constrói uma espécie de um Frankenstein, porque outros setores, em busca de resolver seus problemas individuais, acabam colocando itens nessa reforma. Um exemplo disso foi o setor de hospitais, né, o setor de saúde, que por conta de uma discussão ali de como lidar com as enfermeiras, ou uma área que tem bastante mulheres, né, bastante feminino, com relação à questão da possibilidade de colocar gestantes e lactantes em áreas ali insalubres até nível 3, e o que a reforma, de certo modo, autoriza o conjunto das trabalhadoras a ter que trabalhar em risco alto, mesmo em caso de gravidez, em caso de lactância. É algo bastante sério, bastante complicado que a gente vem vindo, mas já estava na linha um pouco do que a gente está vendo agora colocado por esse governo, que é a desmontagem de todo o sistema aí de saúde e segurança do trabalhador, por meio aí da desconstrução das NRs, que foram construídas de maneira tripartite nos últimos 30 anos. De alguma forma, esse discurso de direitos e empregos, direitos versus empregos, ele era toada naquele momento e continua sendo por esse atual governo. Algo que está claramente descartado, uma vez que o que a gente sabe que gera emprego, gera condições de trabalho, é o crescimento econômico, é a colocação do emprego como uma prioridade do Estado e uma prioridade da sociedade. É algo que não foi colocado na época da reforma e não está sendo colocado agora novamente, o que nos coloca uma série de desafios, uma vez que o atual governo, inclusive, já anuncia vários outros elementos de uma nova reforma trabalhista e sindical. Por fim, Glauco, é bom lembrar que um dos motivos da reforma trabalhista daquele momento, na verdade, não era só uma reforma trabalhista, mas também uma reforma sindical, porque ao tirar a obrigatoriedade da contribuição obrigatória para o movimento sindical, isso levou ao enfraquecimento bastante importante dos sindicatos, a não colocação de nenhuma outra forma de financiamento e nenhum tipo de transição entre um modelo de financiamento e outro, levou não só ao enfraquecimento do movimento sindical por conta da falta de recursos, mas também bastante insegurança jurídica do ponto de vista de quem, como você vai organizar aí o movimento sindical e aqueles que representam os trabalhadores. Nós estamos no meio de transformações, o próprio Ministério Público tem revisto parte da sua visão em relação à contribuição sindical, à taxa negocial, mas, de certo modo, isso coloca para a gente uma série de discussões que precisam ser feitas, né? Ou seja, de alguma forma, há um processo de retirada aí, de redução do papel da negociação coletiva e ampliação da negociação individual. Isso a gente já viu na batalha da 936, da MP 936, agora na pandemia, em que a proposta do governo foi, de certo modo, ampliar esta ideia de que o trabalhador pode negociar individualmente, como se ele tivesse capacidade de fazer um enfrentamento da empresa, que muitas vezes coloca para ele a seguinte opção: ou você aceita ou você está demitido. E a gente sabe o quão importantes são as negociações coletivas. Vamos olhar aí um pouco como é que foi a negociação coletiva, por exemplo, dos bancários, em que no conjunto aí dos bancos você, na verdade, vem fortalecendo a organização dos trabalhadores e vem fazendo um enfrentamento importante, inclusive, da pandemia. Aí vai colocando um pouco os dilemas que estão colocados na reforma. A reforma vem para retirar direitos, vem para enfraquecer o movimento sindical, vem para minimamente desconstruir a ideia de representação coletiva, numa busca ali, numa visão tipicamente liberal, de que a questão trabalhista é uma questão individual, como se fosse uma mera troca de mercado, como qualquer outra mercadoria. Isso é uma mudança bastante importante num sistema de relações de trabalho no Brasil, que historicamente foi construído a partir da visão corporativa, a partir da visão do coletivo. E o pior, né, Fausto, que depois da reforma trabalhista nós tivemos já no governo de Jair Bolsonaro diversos ataques e diversas tentativas de ataques também a direitos dos trabalhadores, com a MP 905, a questão do trabalho nos finais de semana, o desmonte do Ministério do Trabalho, fragilização da fiscalização do trabalho e algo que não é exatamente da esfera trabalhista, mas que afeta a vida do trabalhador, que é a reforma da Previdência.
é necessário que a sociedade fique atenta, né? Porque outros ataques nesse nível devem aí ocorrer, infelizmente, nos próximos meses, Fausto. Ainda mais com essa desculpa da crise. Sim, vamos lembrar que esse atual governo se utilizou da pandemia por várias vezes para tentar radicalizar ainda mais a reforma trabalhista. A MP 905 foi exemplo, depois a gente teve a 927 e a 936. A 936 tem lá os seus benefícios, ela foi importante em vários aspectos, mas ela introduziu a negociação individual e ampliou a negociação individual. É bom lembrar que o atual governo tem dito há muito tempo a tal da carteira verde e amarela, é mais uma forma de você retirar direitos para um conjunto de trabalhadores. A gente já viu o que isso significa nessa discussão especial do trabalho intermitente, que inclusive está lá em julgamento no STF, sobre a sua constitucionalização ou não. Mais uma vez o STF pede vistas, ou seja, joga para frente essa discussão, e a gente ainda está assistindo o impacto disso, ou seja, trabalhadores que não têm renda alguma garantida, que têm o seu final de mês aí basicamente à mercê da vontade e necessidade do empresário, simplesmente num contrato em que, basicamente, no limite, ele pode ter salário nenhum. Eu acho que isso é bastante importante, como é a atual proposta, inclusive, do próprio governo. O próprio governo propõe flexibilizar os direitos, reduzir direitos como o FGTS, a própria contribuição patronal para o INSS, e coloca em questão o próprio financiamento do sistema previdenciário brasileiro. Não há a menor dúvida que o atual governo pretende radicalizar ainda mais a reforma trabalhista num próximo movimento em que quer equiparar os trabalhadores formais aos trabalhadores informais. Na prática, a tese deles é que se eu retirar o conjunto de direitos, não vai existir mais essa separação entre formal e informal, uma vez que o trabalhador informal e o informal na prática vão ter poucos direitos ou quase nenhum. Essa é a tese do governo, você resolve os problemas do país rebaixando a condição média da população. Acho que a gente vai muito provavelmente, a partir da eleição na Câmara, ou seja, no começo do ano que vem, a gente deve se defrontar com uma série dessas discussões. 2021 vai ser um ano importante, porque é um ano de crise econômica grave, e que, certamente, novamente, essas propostas vão emergir como alternativas ao retorno de um crescimento. E, na prática, demanda, na verdade, outra coisa, demanda um papel do Estado, um papel da indução do desenvolvimento, um papel de responsabilização aí dos gastos públicos em geral, que o atual governo aparentemente não tem. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima e bom início de semana. Até a próxima, bom dia a todos e uma boa semana também a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.